O que importa se vai demorar. Bom dia, pessoal! Todos bem? Iniciamos a nossa semaninha com essa música maravilhosa que eu amo, tá sendo quase o nosso mantra de toda segunda-feira. Uma semana super, hiper, mega abençoada para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que o universo nos redobre com energia muito positiva. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Hoje o nosso convidado é mais que especial. Hoje o nosso convidado é o Guilherme Stang, lá da Escrivania de Paz de Bom Jardim da Serra, direto de Bom Jardim da Serra, que provavelmente deve estar igual Urubici, não tão frio. Vamos chamar então o nosso convidado mais que especial, uma honra antes de ele entrar aqui nessa live, mas eu quero dizer para vocês que ele é um baita de um amigo, de um colega, sempre que eu preciso de qualquer coisa, dúvidas, estudar juntos, a gente sempre tá junto. Então, obrigada, Gui, por ter aceitado esse convite, tá? Bora te chamar para essa live mais que especial sobre inventário no nosso dia a dia como advogados e ele como tabelião. Estou convidando aí o Gui para poder entrar nessa live que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Bom dia, meu amigo! Bom dia, Jô. Tudo bom? Tudo bem, e aí? Tudo Muito certo. feliz. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar desse teu projeto, dessa live, dessas lives incríveis que você está promovendo. É uma honra para mim, uma felicidade estar participando com alguém que eu gosto tanto e é uma amiga tão especial e uma profissional também tão maravilhosa. Eu é que tenho que te agradecer, porque o Gui, gente, é um companheiro de caminhada, de concurso, de estudo, de Tudo, né? trabalho árduo, meu Deus do céu. É algo Sim, impressionante, porque quando a amizade é verdadeira, ela sempre perpetua, né? prevalece, né? A gente já Toda a tem uma vida. história longa aí de trabalho conjunto. É verdade, Gui, é verdade, é sensacional. E hoje eu quero que tu conte um pouquinho sobre você, e hoje a gente vai falar sobre inventário e partilha, que é tão corriqueiro no nosso serviço aqui como advogado, e tanto para você aí que faz tantos em Bom Jardim da Serra, né? Quem é o Sim. Guilherme Stang, por favor, primeiramente? Bom, difícil falar da gente, né? Mas profissionalmente, eu trabalho aqui em Bom Jardim da Serra, na Escrivania de Paz de Bom Jardim da Serra, desde o final de 2015, quando eu fui aprovado no concurso de notas e de registros, que se iniciou em 2012, finalizou em 2015, e aí eu fiz a opção aqui por Bom Jardim da Serra e estou aqui desde então. Sou tabelião e registrador aqui nessa cidade que eu amo, me acolheu muito bem, e continuo aqui na Serra Catarinense, porque sou natural de Urubici, né? Então, na verdade, somos vizinhos. Somos vizinhos. É, Eu e o Gui, a gente, na verdade, sempre trabalhou meio junto, né, Gui? Porque quando eu estava no registro de imóveis ali em São Joaquim, o Gui estava em Bom Jardim da Serra. isso. Então, era uma constante de trocas. Nos ligávamos praticamente todos os dias, né? Para uma troca de Exato. dúvidas. Não mudou muito, Não, sabe, não gente? mudou Porque muito, a a gente continua. troca As é dúvidas tão mudaram um bom. pouco, mas continuamos nos falando É e trocando bastante verdade. ideias. É Agora, numa verdade. live. Ah, não, agora nessa live é que a gente vai caprichar, vamos passar bastante Isso conhecimento para aí. todo mundo. Na verdade, vamos aprender muito contigo hoje, porque eu tenho certeza que o teu conhecimento, ele tem que ser disseminado. Então, essa é a primeira de muitas lives que eu quero te colher para cá e a gente poder É isso sugar aí. todo o teu conhecimento. Eu tenho aproveitado bastante as tuas, então tá tudo certo. Que bom, Gui. Não, cada assunto um mais interessante que o outro, né? Isso, nossa, tenho aprendido muito com elas. Muito bom. Não. Quem tá vindo aqui tá sendo muito bacana. Tô aprendendo muito também. Acho que isso a gente tem que continuar. Conhecimento é sempre muito E importante. Acho que temos um que seguir conhecimento isso. prático, né, da nossa região, da nossa atividade, é sempre bom disseminar e compartilhar. E sabe que eu sempre digo que a prática é muito diferente do que tá na lei, né? Porque às vezes, tá na Isso, lei, tem que seguir. Mas, gente, a prática é totalmente diferente. é, Tanto o tabelião sabe, o registrador de imóveis, nós advogadas, a gente sabe disso. A prática, é claro que a gente tem que estar imbuído na legislação.
Mas não Sim. adianta, que a gente tem que sempre achar uma brechinha para poder conseguir atuar ou fazer o registro do título ou dar continuidade. A gente anda aí com umas bronqueiras, que nem se diz, né? Isso. Vamos ver se a gente consegue terminar essas escrituras. Isso. Mas conversando e criando soluções, né, dentro da legalidade, a gente consegue finalizar bastante coisa. Exatamente. E para a gente iniciar a nossa live, nos explica aí um pouquinho o que é inventário e partilha, porque as pessoas elas têm um pouco de dificuldade em entender isso. Então, Ju, o inventário e a partilha é um procedimento, né, por meio do qual é transferido o patrimônio da pessoa que falece. Então, os herdeiros, né, as pessoas que têm direito sobre a herança da pessoa que faleceu, estão passando por um momento difícil. É geralmente um momento difícil em que a gente precisa conversar com essas pessoas e criar uma solução para o problema delas, né, da melhor forma possível, que atenda às necessidades delas e que resolva de fato, né, o problema que é criado no momento de maior dificuldade, que é no momento do falecimento. Então, assim, a partir do momento que a pessoa falece, geralmente, né, a pessoa deixou alguns bens, né, que ela conquistou durante a vida dela. E é por meio do inventário da partilha que a gente vai dar uma destinação para esses bens, porque é necessário que seja feita essa destinação. Esses bens não podem ser destinados para, né, de forma que não seja feito por meio de uma formalidade. Uhum. O que eu acho, Gui, bem. É porque assim, ó, quando se trata de a pessoa faleceu, vem até o escritório, Juliana, quero abrir um inventário. A gente vai lá, procura o tabelião da nossa confiança para poder fazer essa escritura, né? Procurar todo o rol de bens. Mas é como tu falou, é uma parte tão delicada da vida da pessoa. E eu vejo por mim, Gui, quando eu fui fazer o do pai, tipo, a gente já tinha feito outros. Mas quando é com a gente, é uma coisa bem Isso. diferente. E é por isso que a gente gosta de buscar um tabelião que nos passe confiança e diga, não, se acalma, Vai dar tudo certo. certo. E é importante ressaltar que esse procedimento do inventário hoje ele está mais fácil, porque até 2007 o inventário ele só poderia ser feito de forma judicial. Então, mesmo havendo consenso, mesmo todos os herdeiros sendo maiores e capazes, né, até 2007 não se podia fazer o procedimento de inventário em cartórios, né, era só feito por meio de uma ação judicial. Então, a ação judicial geralmente ela é mais demorada, né, porque o judiciário tem mais demandas, é toda uma outra formalidade. Então, a partir de 2007, houve essa facilidade, houve essa grande evolução na forma como se resolvem as partilhas, as heranças, né? E a gente começou a fazer diretamente nos cartórios, quando há consenso, quando todos os herdeiros são maiores e capazes. Então, isso gerou uma facilidade, gerou uma agilidade nos procedimentos de inventário. Então, por ser um momento mais difícil da vida da pessoa, né, a gente está conseguindo agora, né, desde 2007, e evoluindo constantemente o procedimento, o que é necessário, né, para o inventário. Mas desde 2007 isso passou a ser mais fácil, passou a ser um momento que consegue ser resolvido com mais facilidade. Porque vai para o extrajudicial. Então, o inventário ele é um procedimento em que nós pegamos todos os bens do falecido, né, e fazemos a divisão, vamos supor, a destinação dos quinhões, né? A destinação dos quinhões. E essa destinação ela é prevista na lei, no Código Civil. Existe a previsão lá de para quem que esses bens devem ser destinados. Existe a possibilidade de a gente em vida, né, ter um pouco mais de liberdade e destinar o nosso patrimônio para quem a gente quiser dentro de alguns limites estabelecidos. Mas se não for feito nenhum testamento, nenhum planejamento sucessório, quando a pessoa falecer, vai ser seguido a regra do Código Civil e a herança vai ser distribuída para os herdeiros da pessoa que faleceu. Né? É importante ressaltar que também essa sucessão que hoje está prevista na lei, essa ordem de vocação, ela também teve uma evolução com o tempo, né? Porque muito antigamente, no passado, se destinava o patrimônio da pessoa que faleceu para o seu primogênito, ou seja, para o filho mais velho, né? Digamos assim. E geralmente era um homem, então as mulheres também eram excluídas da herança. Mas aí, com o tempo, com a evolução, né? Uma tristeza, né? Ainda bem que isso mudou, ainda bem.
ainda bem que isso mudou, né? E até pouco tempo atrás, muita questão também evoluiu por decisões judiciais do Supremo, enfim, como, por exemplo, a questão do companheiro, que até muito tempo atrás ele era... ele não tinha os mesmos direitos que o cônjuge, né? Hoje já há essa comparação, equiparação. Os casais do mesmo sexo também sofreram muito até pouco tempo atrás, porque também o companheiro do mesmo sexo não era considerado, ou cônjuge, enfim, não era considerado herdeiro, não era considerado companheiro, então, por consequência, não era considerado herdeiro, né? Então, a sociedade vai evoluindo e o direito sucessório também vai evoluindo. Entendi. Ô Gui, e tem prazo para a gente dar início a esse inventário no extrajudicial? Tanto no extrajudicial quanto no judicial, existe um prazo de 60 dias para que seja dado, de 60 dias não, de 2 meses, para que seja dada a abertura do inventário extrajudicial ou judicial, enfim, né? Então, esse prazo é previsto no Código de Processo Civil e é importante que se dê a abertura nesse prazo de 2 meses. Porque a pessoa pode pensar assim, não dei entrada no prazo de 2 meses, não vou mais poder fazer o inventário. Na verdade, não é isso que ocorre, é porque a consequência de não dar entrada no prazo de 2 meses, e lá na frente, quando você for concluir o inventário e for pagar o imposto que incide, né, sobre o inventário, vai gerar uma multa, né, aqui em Santa Catarina, de 20% sobre o valor do imposto, para quem não deu entrada nesse prazo de 2 meses. Então, essa é a grande importância de que o inventário seja dado, de que a abertura do inventário seja feita no prazo fixado pela lei, né? Então, é um prazo É que assim, curto, né? né? É um prazo curto, mas que o advogado pode, então, quando ser procurado, Juliana, eu não tenho ainda como ficou, como vai ficar, o prazo é curto, mas a gente pode encaminhar as primeiras declarações, né? O advogado pode abrir o protocolo aí com vocês, ou tanto no judicial. Eu prefiro o extrajudicial porque ele não é tão moroso, né? A gente consegue resolver isso com mais didática, prática e tudo, Com mais rapidez, mais. enfim. Muito mais rapidez, agilidade, a gente consegue emitir as certidões com mais facilidade. Então, enfim, eu sou muito adepta ao extrajudicial, então sou até suspeita a falar sobre isso. Mas não tem a partilha, não sabe ainda como vai dividir a parte dos quinhões, fazer essa destinação, não tem problema, né? O advogado vai lá nesse prazo de 2 meses e faz as primeiras declarações, envia para vocês ou envia para o judiciário, como preferir. Escolhe o tabelionato da sua confiança, escolhe o judiciário, enfim, mas apresenta as primeiras declarações, não precisa apresentar a partilha pronta, o imposto recolhido nesse prazo de 60 dias, mas é importante que a abertura seja feita nesse prazo de 60 dias para que não gere a multa lá na frente, né, e não gere um prejuízo financeiro para as partes. Muitas pessoas às vezes pensam que precisam estar com toda a documentação, todo o inventário nesse prazo de 2 meses. Né? Na verdade, não é toda a documentação, é apenas a documentação necessária para a abertura. E aí, com mais tempo, as pessoas vão colocando a cabeça no lugar, vão conversando, vão ajustando como que vai ser a partilha, né? Como que esses bens vão ser destinados para cada herdeiro. Sabe que prazo tu maior. falasse... Como? Num prazo maior. Né? Então... Tu sabe que tu dissesse ali que até 2007 era só no judiciário, nós ainda temos inventários tramitando, né? Nessa parte desde 2002, 2003, nós iniciamos agora para poder fazer uma regularização e o pessoal achava que não podia sair do judiciário para ir para o extrajudicial. E é engano, né? Porque pode fazer a retirada do judiciário para levar para o extrajudicial. Por mais que começou lá em 1900 e bolinha, ou 2001, vamos supor. Exatamente, preenchendo os requisitos, que são a inexistência de herdeiros incapazes e, enfim, a inexistência de testamento e alguns outros requisitos. Preenchendo os requisitos, e mesmo o inventário tendo sido aberto no judiciário, ele pode ser, né, migrado para o extrajudicial a qualquer momento, sem qualquer problema, sem muitas formalidades. É bem tranquilo essa migração, é bem... É porque muitos... Às vezes todos os herdeiros, né, estão de acordo com a partilha, mas por algum problema, enfim, judicial, o inventário está lá no judiciário, né, há tanto tempo, então... Mas há essa possibilidade, sim, a qualquer momento o inventário pode ser migrado para o extrajudicial, desde preenchidos os requisitos. Não há essa obrigatoriedade de se concluir onde começou. Então,
É. Ah, E sabe, não é vender o teu peixe, mas é explicar um pouquinho. Eu sou muito adepta ao extrajudicial, prefiro, né? Explico para as partes o porquê que eu prefiro o extrajudicial. Mas aí, vocês, como tabeliões aí, como é que vocês fazem essa parte para poder explicar para a parte entre o judicial e o extrajudicial? Até mesmo para o advogado, porque tem alguns que eles são um pouquinho mais forçosos a ir para o judicial, né? Então, sim. qual é as diferenças? Quais são os benefícios de ir para o extrajudicial ao invés de permanecer no judicial? O grande benefício do extrajudicial realmente é a agilidade, né? A consensualidade, a praticidade com que as coisas são resolvidas no extrajudicial. Hoje em dia, as serventias extrajudiciais, elas estão mais modernas, elas estão preparadas tecnicamente. Aqui na nossa região nós temos excelentes tabelionatos, a Irupsi é um tabelionato excelente, o de São Joaquim também é um tabelionato excepcional. Então, temos vários tabelionatos, né, inclusive na nossa região, que prestam um serviço de excelência mesmo, e vamos conseguir finalizar esse inventário num prazo muito menor do que ele seria finalizado no judiciário. Até mesmo por conta da demanda do judiciário, que precisa se preocupar com outras questões, né? E a partir do momento que todo mundo está de acordo com aquela partilha, né? Existe um consenso entre os herdeiros, entre o viúvo, viúva, não há por que você prorrogar, né, essa finalização de uma coisa que você conseguiria finalizar de uma forma muito mais prática e rápida. Tá? E é mais burocrático ou é igual? Quais os documentos que vocês exigem aí no tabelionato para poder fazerem a escritura pública de inventário e partilha? O que é necessário? Que às vezes todo mundo diz, não, tem que levar muito documento no extrajudicial e no judicial não preciso. Vamos desmistificar um pouquinho essa parte, que É, todo mundo acha que é muito burocrático mesmo, é, né? É certidão para lá, é certidão para cá. Na verdade, os requisitos, né, são praticamente os mesmos. O que vai ser analisado no judiciário vai ser analisado no extrajudicial também. Então, o que a gente pede é o que realmente é necessário. E essa questão de emissão de certidão, hoje em dia está muito mais fácil também, porque a gente consegue emitir tudo online, né? Por exemplo, uma certidão da matrícula do imóvel, a gente pede online pela central, pela ONR. O Registro Imóveis tem até 4 horas para nos enviar. Então, é uma certidão que a gente vai conseguir em até 4 horas. Né? Da mesma forma, a certidão de Estado Civil. Conseguimos pedir de forma totalmente online também. Então, há esse mito de que no extrajudicial as coisas são mais difíceis, os documentos são. Na verdade, a gente talvez seja um pouco mais criterioso com relação a essa questão da documentação de fato, mas não é nenhum documento impossível, né? Todos os documentos são fáceis, fáceis não, a não ser quando há algum problema realmente com algum documento, aí não é um problema na emissão do documento, é um problema que precisa ser resolvido previamente. Em relação à E eu documentação. gosto dessa parte do extrajudicial, porque o que acontece? Quando a gente leva para o registro de imóveis, a gente sempre segue os princípios, né? Porque vocês seguem, o registrador segue, o advogado também tem que seguir nessa parte. Princípio da legalidade, da segurança jurídica, da continuidade, e que às vezes, quando não se toma muita atenção no judiciário, porque são muitos os processos, o título sempre volta. Ó, formal de partilha danado, tá toda a vida voltando. Tá todo mundo E daí o porquê? A escritura é difícil voltar, não sei se você como Muito difícil, muito difícil. né? Porque todos os requisitos vão ser verificados ali na escritura com muito critério, com muita análise, mas de forma célere e rápida também, né? Sem muita. Dificilmente uma escritura de inventário vai chegar no registro de imóveis ou na junta comercial ou no Detran, enfim, e vai voltar, porque ela já vai prontinha, ela já vai redondinha, ela sai do tabelionato pronta para ser registrada e cumprir a sua finalidade, né? Aí você me perguntou em relação aos documentos que são necessários para o inventário. Em relação à conclusão do inventário extrajudicial, a gente precisa da petição do advogado, da certidão de óbito, das certidões de estado civil de todos os herdeiros e do falecido. Aí é importante a gente pedir essas certidões de estado civil. Muitas vezes as pessoas não entendem do porquê que a gente precisa da certidão atualizada. E a atualização da certidão de estado civil ela é muito importante, assim como a do imóvel, porque é por meio dela que a gente vai verificar qual o estado civil dos herdeiros, né? Se todos eles são capazes, não há nenhuma interdição anotada, verbada na certidão dele. Da mesma forma, o falecido, a certidão de estado civil dele é necessária para a gente verificar se ele era casado, se ele era viúvo, e tudo isso vai gerar implicância, vai gerar consequências na partilha. Né?
Então, todas as certidões, elas são obrigatórias, são necessárias, para gerar uma segurança jurídica para o ato. Também no judicial, penso que elas são exigidas, né? Caso elas não sejam exigidas, pode gerar um problema lá na frente, no registro, né? Então, é importante a atualização delas. O documento dos imóveis também precisa estar atualizado, porque a gente precisa verificar se o imóvel estava no nome do falecido, se está disponível para ser partilhado, né? Se tem alguma restrição ali no imóvel que impeça a partilha, enfim, tudo isso a gente precisa verificar. Outro documento bem importante é a certidão negativa de testamento, que é expedida por uma central, porque a gente precisa verificar se o falecido deixou ou não testamento. E aí isso é importante porque, primeiro, se ele deixou o testamento precisa ser verificado e a vontade do falecido precisa ser cumprida, certo? E o segundo ponto é que se existe testamento, em um primeiro momento a gente não pode fazer no extrajudicial, né? Há necessidade de que esse inventário seja feito no extrajudicial, no judiciário. Tá, a abertura do testamento em si, a gente consegue abrir no judiciário. Depois, eu não quero mais permanecer no judiciário, eu tenho testamento. Eu posso ir para o extrajudicial? Sim. Até pouco tempo atrás não era possível. Se a pessoa tivesse deixado um testamento, obrigatoriamente você precisaria fazer esse inventário no judiciário. Houve uma evolução dos procedimentos, enfim, e agora a gente consegue fazer um inventário extrajudicial mesmo havendo testamento, desde que esse testamento tenha sido previamente aberto no judiciário. Então, é porque assim, quando a pessoa deixa testamento, são dois procedimentos que precisam ser feitos. Primeiro, a abertura do testamento e segundo, o inventário, né? Então, esse primeiro passo, né, que é a abertura do testamento, precisa ser feito no judiciário. Então, ele precisa ser aberto, registrado no judiciário. E depois, a gente pode fazer... Isso, exatamente. Isso é bem bacana mesmo. Aqui a Ângela até mencionou hoje também, vejo facilidade, celeridade com a possibilidade de fazer tudo de forma digital, inclusive a assinatura. A pessoa faz tudo sem sair de casa. Como assim? Olha que maravilha, gente. No extrajudicial, o ato precisa ser assinado, né? Então, ou as partes precisam ir até o tabelionato, ou muitas vezes acontece o seguinte, né? Um herdeiro mora na cidade, onde a escritura de inventário vai ser feita, mas outro herdeiro está morando lá no Amazonas, o outro herdeiro está morando no Pará, e o outro herdeiro está morando lá nos Estados Unidos. Nossa, que longe. Então, como é que você vai reunir esse povo todo? Né? É difícil demais. Mas hoje, com a evolução da tecnologia e a constante evolução também dos tabelionatos de notas e de registros, a gente consegue assinar, né, as escrituras de forma online, inclusive as escrituras de inventário. É um procedimento bem prático, bem fácil. Você já assinou bastante escrituras aqui com a gente dessa forma, né? Sem aí do teu escritório mesmo, então não é uma forma bem prática e cômoda de assinar. Para que isso ocorra, a pessoa precisa baixar um aplicativo no celular que se chama e-notariado. Ela vai até o tabelionato mais próximo da casa dela e pede para fazer a validação desse aplicativo. E essa validação pode ser feita de forma online também. Então, ela baixa o aplicativo, entra em contato com o tabelionato da cidade dela e o tabelionato faz tudo online também, essa validação do aplicativo, e a pessoa vai poder assinar os atos de forma online sem se preocupar em sair de casa. E bom saberem, né, que não tem custo nenhum para baixar esse aplicativo do e-notariado e fazer o seu cadastro ali, não tem custo algum. Então, é só ir no tabelionato, pedir para fazer esse cadastro ou de forma online. Isso é tão precioso. Porque hoje em dia a gente vive numa correria que é tão bom daqui do escritório poder assinar a escritura aí. Quem tem um notariado, né, sabe que é muito prático. Você entra em contato com o tabelionato, você não pega a fila, você não precisa ficar esperando, não precisa sair de casa. E outra questão importante do notariado, por exemplo, pessoas que moram fora do país, antigamente passavam um trabalho danado, né, para conseguir praticar os atos aqui no Brasil, por exemplo, na questão de um inventário. Se a pessoa morava nos Estados Unidos, como no meu exemplo, ela precisaria ela precisaria vir até o Brasil, ou ela precisaria ir até o consulado do Brasil, lá nos Estados Unidos, agendar um horário, que nem sempre é fácil. O consulado geralmente não tem em todas as cidades, então ela precisava se deslocar uma distância grande, né, no país onde ela está, para fazer uma procuração no consulado para que alguém represente ela aqui no Brasil. Então, com o notariado, isso assim, mudou muito, né? Facilitou muito, na verdade, porque a pessoa está lá nos Estados Unidos, ela baixa o aplicativo, entra em contato com o tabelionato dela aqui no Brasil e faz todo esse processo de validação e consegue de lá mesmo, né? Da casa dela mesmo,
nos Estados Unidos sempre está se deslocado Uma de qualquer maravilha, lugar. né? Uma maravilha. Tecnologia avançando e isso vai contribuindo para o nosso crescimento profissional. Eu amo isso. Sim. E E o de Bino, forma tu segura mencionou também, aí. né? Sim, forma segura, segura. Porque a gente faz toda a leitura do ato para parte, né, de forma online, mais ou menos como a gente está fazendo aqui nessa live. É. E toda a leitura, toda a videoconferência vai ficar gravada na plataforma do notariado. Então, Uhum. é realmente uma forma bem segura e Segura e legal. prática. Uhum. Célere. Segura, legal, prática, celery, bem isso mesmo. Tu mencionasse ali, mas eu quero fazer um inventário onde há menor de idade. Não vai haver sessão, não vai haver qualquer tipo de transmissão do bem. Mas eu gostaria, pela celeridade, em fazer no extrajudicial o meu inventário, havendo menor e incapaz. Agora, hoje, em Santa Catarina, eu posso? Então, Ju, quando foi em 2007, quando foi possível, né, fazer quando surgiu essa possibilidade de que os inventários fossem feitos extrajudicialmente, não era possível, né? Até pouco tempo atrás realmente não era possível. Se existisse qualquer menor ou incapaz, o inventário deveria ser feito judicialmente. Não tinha nem a possibilidade. A gente já devolvia para a parte, né, para o advogado, enfim, mandava procurar o judiciário. Desde o ano passado, aqui em Santa Catarina, isso não é aplicado em todos os estados, então você tem que ver a normativa de cada estado para ver se é possível ou não. Mas aqui em Santa Catarina, especificamente, desde o ano passado, é possível sim você realizar a escritura de inventário com menores ou incapazes, desde que essa partilha seja realizada de forma igualitária, né, na forma de frações. Ou seja, geralmente as partilhas são dessa forma, né, muitas vezes. Por exemplo, você tem dois bens, né, um herdeiro incapaz e um herdeiro maior de idade. Se todos os herdeiros ficarem com 50% desse bem de forma igualitária, de cada um desses bens, é possível sim que essa partilha seja feita no extrajudicial sem que seja necessário encaminhá-la para o judiciário, aqui em Santa Catarina. Então, ou seja, a partilha deve ser feita de forma igualitária. Não tem como você fazer exceção nessa partilha, não tem como você atribuir um bem para cada herdeiro. Mas se a partilha for igualitária em forma de frações, não há essa necessidade de encaminhar para o judiciário. Falasse algo bem importante ali, que claro que a gente é regido, cada um pelo extrajudicial, o código de normas de cada estado, né? Então, o nosso estado, ano passado, ele fez essa permissão, vamos dizer, né? Isso, é como eu Mencionando a falei, a gente vai evoluindo, possibilidade. A gente vai evoluindo, vai exatamente. Então, é bem travando. interessante saber. É igual a nossa extremação, né? Antes podia lá no Rio Grande do Sul, era chamada não de extremação, mas de gleba legal, Localização. localização de parcela, e assim ia. E agora, para a gente aqui, também foi criada a extremação. Então, essa nossa evolução, o nosso direito, ele está nos conduzindo a várias brechas, né? A várias praticidade para São a as gente brechas poder. legais, né? Exato, exato. O que facilita muito a nossa vida, né? Porque Isso. dessa maneira, quando tinha menor de idade, ter que ir para o judiciário demora mais, não adianta. O que Isso. no extra, vamos supor, demora no máximo dos máximos, 90 dias, quando a gente tem toda a documentação, quando a gente envia tudo para vocês, que os clientes aqui nos ajudam com essa parte, com essa verificação, não é tão demorado. Agora, já no judiciário, por mais que seja facinho, também rapidinho, esteja tudo pronto, no mínimo 1 ano. Então, olha só a disparidade entre tempo, né? E às vezes as pessoas têm pressa, né? Querem vender um bem, ou precisam destiná-lo para alguma finalidade, né? Então elas precisam, enquanto o bem está no nome do falecido, elas não conseguem fazer nada com esse bem, praticamente. Então é necessário dar a destinação dele por meio do inventário para que esse bem seja colocado no comércio e as pessoas consigam E tu vendê-lo, mencionasse ali transferir. e tu mencionasse ali das certidões, né? Que tem que tirar todas as certidões e tudo mais. Caso eu não consiga tirar alguma certidão, vamos supor a certidão federal, não conseguir, eu consigo dar continuidade no inventário ou não? Eu vou ter que regularizar a certidão federal para poder emitir, para poder te entregar e depois a gente dá continuidade ao inventário. É Isso, isso? exatamente. Para a gente poder realizar o inventário, tanto judicial quanto extrajudicial, é necessário que o falecido não tenha débito com as fazendas, tanto a federal, a estadual e a municipal. Então, a gente vai emitir essas certidões e se alguma delas não for emitida, a gente pede para a parte regularizar o débito, a pendência, para que a gente possa concluir o inventário. Então, por exemplo, se ele tiver algum débito federal e a negativa federal dele não sair,
a gente pede que a pessoa regularize para que a gente possa dar continuidade no inventário. Então, muitas vezes são essas questões que a gente precisa resolver primeiro para depois concluir, né? Mas resolvendo elas, o inventário pode ter o seu prosseguimento. Então, entre as maiores dificuldades que vocês encontram para finalizar, assim, ou para fazer essa parte do inventário, essa elaboração do inventário, seriam mais ou menos isso? Ou seria a parte documental em que o advogado deveria fornecer para vocês? As certidões para tirar do falecido? O que Sim, é mais dificultoso? Esse é um problema bem frequente, né? Quando as negativas do falecido não são emitidas. Então, esse é um problema que acontece com frequência e que precisa ser resolvido para que a gente possa dar seguimento no procedimento. Outros problemas que são muito frequentes, assim, que impedem, muitas vezes, o prosseguimento do inventário, às vezes são as dificuldades financeiras, né, das partes, porque precisam pagar o imposto, as custas do inventário, né, e tudo mais. E a falta de consenso, né? Então, essas duas questões também, elas prejudicam o andamento do inventário. Só que também, em relação à questão da dificuldade financeira, também no nosso novo Código de Normas, há uma previsão expressa sobre a possibilidade de venda de algum bem para o pagamento das despesas do inventário. Então, essa possibilidade expressa no nosso Código de Normas. Os herdeiros vão nomear um inventariante, o inventariante vai discriminar as despesas e vai solicitar a lavratura de uma escritura de determinado bem para pagar as despesas. O dinheiro, né, da venda daquele bem pode ficar vinculado ao pagamento daquelas despesas que ele arrolou ali, né? Então tem o ITCMD, tem as custas da escritura do inventário, FRJ, tem os custos do registro. Então essa é uma possibilidade de superar essas questões de dificuldade financeira. Uma outra previsão também que pode ajudar nessa questão está na Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça, que é sobre o levantamento de valores em conta pelo inventariante para o pagamento das despesas. Então, muitas vezes o falecido tem um dinheiro em conta, esse dinheiro, né, está bloqueado, porque os herdeiros não conseguem fazer o saque desse dinheiro enquanto não fizerem o inventário. Mas não conseguem fazer o inventário porque não tem dinheiro para pagar o inventário. Isso. Então, há essa possibilidade hoje, né, desde 2022, a possibilidade de fazer o levantamento desses valores para que sejam pagas exclusivamente as custas do inventário, né? Então, também são soluções que foram criadas pelas nossas normativas para que o inventário realmente possa ter andamento. Porque não faz sentido você ter dinheiro em conta ou ter né, patrimônio você ter patrimônio. Né? E antigamente também, antes dessa atualização do Código de Normas, essa venda, né, também a pessoa teria que entrar com uma ação judicial para poder fazer a venda do bem antes da conclusão do inventário. Então, isso também já é possível hoje em dia por meio de escritura pública. Então, o extrajudicial está chegando nessa questão da solução de problemas. Não precisa mais a gente pedir a autorização se for discriminado o porquê da venda do imóvel e o porquê da necessidade. Precisa pedir o alvará para poder, juiz, eu quero vender esse imóvel porque eu preciso pagar as contas. Não precisa mais. Não precisa. Se forem discriminadas todas as despesas, né, que as pessoas têm com o inventário, que os herdeiros vão ter com o inventário, e a venda desse bem for destinada exclusivamente para o pagamento dessas despesas, né? Então vai haver um controle se isso realmente vai ser destinado para essa finalidade, mas sendo para essa finalidade, há essa possibilidade. Que maravilha, que maravilha. Assim como o levantamento dos valores em conta, né? Então, o falecido deixou um dinheiro em conta, se for para pagar as custas do inventário o herdeiro não vai poder tirar o dinheiro lá da conta para gastar como ele quiser, né? Para comprar um carro novo, para reformar a casa, mas para pagar. Para pagar o que é do inventário, tudo certo. 100%. Agora, para desviar dinheiro para outra coisa, não tem como. Não tem como. É bem interessante. E tem a questão também da falta de consenso, que também temos uma solução que foi criada pelo Código de Normas, que é a possibilidade de você fazer uma escritura de inventário parcial. O que seria isso? Muitas vezes os herdeiros estão discutindo sobre um determinado bem. Há essa discussão, estão brigando pela fazenda X, né? Mas em relação aos outros bens está tudo certo, a discussão é realmente só em relação a um determinado bem. Então há essa possibilidade de a gente fazer a escritura de inventário parcial dos bens
que não tem discussão nenhuma, que está todo mundo de acordo, e deixar para fazer a partilha, o inventário daquele bem que existe discussão no momento posterior, né? Então, existe essa possibilidade bem interessante também prevista no nosso novo Código de Normas. Nossa, muito interessante mesmo, porque era isso que afetava as partes e que tínhamos que levar para o judiciário. Assim a gente consegue amenizar isso, terminar o quanto antes, primeiro que eles estão concordes, e depois a gente dá continuidade até eles decidirem. E isso, o que está tudo certo já resolve, né? E o que tem discussão deixa para resolver depois, com calma, com paciência. E assim, quais as dicas mais importantes assim que tu precisaria dar para nós advogados e para as partes quando do feitio da realização da escritura pública de inventário e partilha? Eu acho que é bem importante a gente se atentar para todas essas novidades, né, que a legislação, que as normativas trazem, porque hoje o extrajudicial realmente não está tão engessado como antigamente, né? Então a gente está conseguindo resolver mais coisas. A gente dispõe de vários instrumentos que possibilitam a conclusão e a resolução de problemas. A gente tem que cuidar também com algumas questõezinhas que confundem, né, alguns institutos do direito sucessório, como, por exemplo, a cessão de direitos e a renúncia, que é uma questão que confunde bastante. Porque quando você faz a renúncia, você está renunciando, você não consegue renunciar só parte do patrimônio, você tem que renunciar a tudo, né? A cessão de direitos você consegue destinar para quem que você vai... destinar o seu patrimônio. Direitos, ela pode ser gratuita e onerosa também, né? Se for gratuita, a gente tem que pagar ITBI, onerosa ITBI. Exatamente. É bom dizer, porque às vezes as pessoas acham que não tem imposto, né, Gui? E tem imposto. Tem Mas imposto. não, eu já paguei. Pagou, o ITCMD causa mortes. Tem o imposto da cessão, que se ela for gratuita, ITCMD. E se for onerosa, ITBI. Só para explicar o que é a cessão é quando, por exemplo, o herdeiro ele tem direito, né? A pessoa faleceu, ele já vai ter direito a uma cota à parte que é de direito dele. Né? Se ele quer dispor daquela cota à parte dele, se ele quer vender, se ele quer doar, enfim, ele pode fazer isso no inventário por meio da cessão. Então, se ele vai, né, passar para frente o que ele vai receber de herança, também vai ter imposto sobre essa transferência, né? Do que ele... É que a cessão, vamos supor, nada mais é do que essa transferência, tipo uma compra e venda, só porque ela vai dentro do inventário, né? E ela só vai ser finalizada depois do término do inventário. A gente coloca a cessão dentro do inventário. É isto? É isso mesmo. Isso aí. A questão do herdeiro, quando ele falece antes do falecido, quando ele falece depois, também... Porque, por exemplo, o autor da herança, né, o falecido, falece em determinado momento, mas muitas vezes ele tem um filho que faleceu antes dele, né? Ou muitas vezes ele vai ter um filho que faleceu depois dele, antes de concluir o inventário dele. Então isso também gera um pouquinho de confusão ali na hora das partilhas. Quando falece antes, a gente vai chamar os herdeiros desse filho, né, que faleceu, os netos, digamos assim, do autor da herança, para receber diretamente, ou seja, não serão dois inventários, vai ser um só, né, quando a gente vai chamar os herdeiros da classe seguinte. De outra forma... Esse é um tema muito bom para uma próxima live, Gui, porque, sabe, as pessoas às vezes não entendem, né? Morreu um filho, vamos supor. Por que o filho, ele não tem esposa e nem filho? Por que vai para o pai e para a mãe? Então, é bom a gente fazer uma live sobre isso para explicar essa parte da sucessão, dos herdeiros necessários. Eu acho bem bacana. Isso. Então, são esses cuidados, na verdade, que as partes, os advogados devem ter, né, em relação à partilha, cuidar com esses institutos e sempre estar atento a esses instrumentos que o extrajudicial fornece para a resolução de problemas. Gui, obrigada, tá? Eu só tenho que te agradecer, foi muito conhecimento hoje. A gente até tem que assistir mais vezes essa live para poder sugar tudo aí o que tu disse. É bom a gente ficar ciente que o nosso código de normas mudou, né? E que a gente tem que ler e reler. Não entendi isso, gente, não custa nada, pelo amor de Deus. Liga pro tabelião, liga pro registrador, liga pro escrevente. É tão bom a gente poder ter essa base, a gente juntos, né, tirar as dúvidas, porque não adianta. Na nossa profissão acontecem dúvidas corriqueiras, diárias. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui tem que ser feito sempre.
Muita gratidão por ter aceitado esse nosso convite. E fica depois a próxima live que a gente vai fazer, tá? Para poder a gente dizer dos herdeiros necessários, para a gente poder dizer para Assim, quem vai, se vai para o companheiro, se vai para o cônjuge, sabe? isso Porque são questões que é geram uma bastante dificuldade. dúvida. É, sim, sim, sim. É São uma questões que geram dificuldade que muitas pessoas têm. Pô, a gente recebeu alguém aqui, mas por que que vai pro fulaninho? Tinha que vir é. para mim. Eu disse, não é assim E que a gente funciona. tem que parar e pensar também, né? Porque Sim, é um labirinto. é um Essa labirinto, sucessão é um labirinto. exatamente. O direito, ele é um labirinto, mas quando a Sim. gente conversa, quando a gente troca, Troca faz ideia, essa troca de é mesmo. ideias, a gente cresce. E eu acho muito importante isso. Aqui a gente faz uma troca de ideias com vocês, com o nosso tabelionato aqui, com o nosso registro de imóveis. Então, é Sim. isso que É faz uma a troca bem gente legal. crescer. É isso que faz a gente crescer a cada dia. Então, às vezes as pessoas ficam meio envergonhadas de perguntar. Nenhuma pergunta é tola. Nenhuma. Eu não sei, pô, eu vou ter que perguntar, porque senão o que que acontece, né? E tu Exatamente. sabe disso, né? Porque às vezes eu te pergunto tanto. Então, a gente troca ideia, Vitor. Direto. Exatamente. Uhum. Obrigada, Obrigado. Thalie. Eu que te Gratidão. agradeço Muito obrigada. e espero a próxima, com o próximo tema aí. Pode deixar. Temas a gente já tem. Valeu. Tá bom? Um Gente, abraço aí uma para todo ótima mundo. Beijo. semana para todo mundo. Ótima segunda, tá? Que a gente tem uma semana bem abençoada e muita energia positiva para todo mundo. Amém para todos nós. Valeu, um Beijo. abração. Um abraço a todo mundo. Abraço. Até. Tchau.